Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Quem que tem a Bíblia aí? Ninguém tem? Se não tem, tem uma Bíblia aqui na frente, ó. Lucas capítulo 5. Você pode escutar aí que eu leio aqui. Lucas capítulo 5, versículo 18, que diz assim: chegaram então os homens, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, a fim de apresentá-lo perante Jesus. Não tendo sucesso nessa tentativa devido à grande multidão aglomerada, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura no teto, até o meio da multidão, bem diante de Jesus. Observando a fé que aqueles homens demonstravam, Jesus declarou: homem, os teus pecados estão perdoados. Diante disto, os escribas e os fariseus começaram a cogitar: quem é esse que profere blasfêmias? Quem tem poder para perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, entretanto, tendo pleno discernimento do que estavam pensando, questionou-lhes: que censurais em vossos corações? Que é mais fácil declarar: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E naquele mesmo instante, o homem se levantou diante de todos os presentes, pegou a maca em que estivera prostrado e correu para casa, louvando e bendizendo a Deus. E todos ficaram estupefatos e glorificavam a Deus, e tomados de grande temor exclamavam: hoje vimos grandes prodígios. Preste atenção nessa palavra, que esse milagre extraordinário que Jesus operou na vida deste homem, e se nós aprendermos com essa palavra hoje, e nós colocarmos em prática o que a Bíblia está ensinando, nós teremos benefícios de Jesus como esse homem teve. Porque Jesus, ele continua sendo o mesmo de antes, hoje. Ele está aqui através da pessoa do Espírito Santo, trazendo e fazendo ainda milagres extraordinários na vida daquele que acredita nele, que tem fé nele. Jesus pregando ali na casa das pessoas, porque Jesus não pregava muito em igrejas ou sinagogas, e quando ele pregava de casa em casa, na casa de quem abria a sua casa para recebê-lo, sendo um homem que fazia coisas extraordinárias, Jesus fazia milagres, Jesus curava enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos, Jesus purificava leprosos. Um homem desse tinha uma fama extraordinária que corria não só na cidade, mas em todo o país. E a fama de Jesus corria até para outros países, ainda naquela época em que não tinha televisão, ainda naquela época em que não tinha internet, ainda naquela época que não tinha telefone. Ainda assim, a obra que Jesus fazia era tão grandiosa que a sua fama se espalhava para além do oceano, para além dos mares, para países de todos os lugares. Ao ponto de Jesus ser visitado por mais de 3 milhões de pessoas. Durante a vida de Jesus, em que ele pregou o evangelho, que foi apenas 3 anos e meio, mais de 3 milhões de pessoas puderam ouvir a pregação de Jesus, por causa dos sinais extraordinários que ele realizava.
Então, quando ele estava pregando ali, a casa encheu de gente. A casa não estava como está a nossa aqui hoje, né? A presença de Jesus na casa vai atrair pessoas. Aonde Jesus está, as pessoas são atraídas. Nós começamos aqui com uma pessoa, depois nós tivemos 2, agora nós já somos 4. Estamos aqui louvando o nome do Senhor, e assim vai multiplicando, porque a presença de Deus automaticamente vai atraindo pessoas, ao ponto que naquela casa onde Jesus estava, a multidão cercou toda a casa, muita gente estava ali, e estava chegando cada vez mais, e tem um ditado que fala que quem chega na frente, bebe a água limpa, né? A pessoa que quer a bênção de Deus, ela tem que ser esperta, ela tem que chegar na frente. Por que a oração de madrugada ela é melhor? Porque quando você ora melhor, enquanto muita gente está dormindo, você já se levantou primeiro do que todo mundo e está lá, ó, batendo na porta da graça. Por isso que Deus fala: eu honro os que me honram, e os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Porque chega na frente, não ficou dormindo no ponto, ele foi esperto e falou assim: eu vou primeiro na frente de todo mundo. Quem chegou na frente estava mais perto de Jesus. Quem foi chegando de trás para lá, que não se importou com o horário, que não se importou em chegar na hora certa, quando chegou, teve dificuldade para se aproximar, teve dificuldade para chegar perto de Jesus. E agora, dentre esses atrasados, os retardatários, que não seja tarde demais para muita gente, porque no caso desse homem, ele chegou tarde, mas ainda tinha tempo para ele. Muita gente está deixando de vir aonde Jesus está, e o tempo dela está passando. E oportunidades é uma coisa, oportunidade é algo que ou você aproveita ou você perde. Oportunidade, ela só vem uma vez. Se a oportunidade está diante de você e você não abraça aquela oportunidade, ela passa, e possa ser que nunca mais você tenha outra igual. É por isso que o inteligente, ele agarra com fé, quando ele entende que a bênção é de Deus. Veja bem, quando Jacó, ele entra diante de Deus, e agora ele vem aquele anjo diante de Jacó, e ele percebe que aquele anjo era da parte de Deus. E o anjo falou assim: olha, eu vou embora. E Jacó falou assim: você não vai embora enquanto você não me abençoar, que eu estou vendo que possa ser que eu não te vejo você nunca mais. Vai que eu morra, ou que você não volta do céu mais. Não é toda hora que um anjo fica aparecendo para as pessoas. E Jacó, olhando para aquele homem, o anjo falou assim: não, eu vou embora. E o anjo sai andando, Jacó vai e agarra na perna do anjo e começa a segurar o anjo. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não deixou subir. E ele segurou o anjo, agarrou, e o anjo falou: me solta, Jacó, que eu preciso voltar. Me solta, Jacó, que eu preciso voltar. E Jacó falou: não te solto, porque essa é a minha chance de ser abençoado. Esse é o meu dia, esse é o meu momento. Eu vou aproveitar esse momento. Ou você me abençoa, ou você me abençoa. Não tem se, você tem que me abençoar. E a Bíblia diz que Jacó foi lutando com esse anjo a noite inteira, a madrugada inteira. Quando foi o sol já nascendo, que o anjo viu que Jacó não soltava mesmo ele, o anjo pegou a espada, feriu a coxa de Jacó, para deixar uma marca de que ele brigou com Deus e prevaleceu. Brigou no bom sentido, de que ele lutou pela sua bênção diante de Deus e ganhou a vitória. Brigou pela bênção, ele brigou pela vitória, ele brigou por aquilo que ele queria. Tem muita gente que ela quer
vencer na vida, ela quer a bênção de Deus, mas ela não briga com fé por aquilo. Fica igual, como diz a música, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando cair no céu. Não é assim que a gente consegue as coisas de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por força e por violência, e só os que se esforçam é que se apoderam dele. Se eu não me esforçar, se eu não sacudir a poeira, se eu não falar, eu preciso tomar uma atitude, as coisas não vão acontecer. Não acontece. Milagres, eles precisam ser provocados. Eles precisam ser provocados. Aquela mulher que estava ali, com aquele fluxo de sangue há 12 anos, sofrendo, perdendo sangue, perdendo dinheiro, perdendo amigos, perdendo tudo, perdendo a vida. Tem pessoas que estão a ponto de perder a vida por causa de um mal que está atormentando ela, seja ela macumba, seja ela feitiçaria, seja ela demônio, seja ela doença, seja ela maldição, seja o que for que está atrasando a vida dessa pessoa, amarrando a vida dessa pessoa, colocando ela para baixo. No caso dessa mulher, estava perdendo sangue há 12 anos da sua vida, por um fio já. Tudo ela gastou com médicos. Mas na hora que ela vê uma oportunidade, meu amigo, ela fala assim: não, Jesus, o homem que cura, Jesus, o homem que transforma a vida das pessoas, Jesus, o homem que tem o poder de Deus, está passando por aqui, e eu não posso perder essa oportunidade não. Mas só que ela não podia. Isso que é brigar com a circunstância, brigar com a situação, para não perder a bênção de Deus. Ela diz: mas eu não posso tocar em Jesus, porque uma mulher que tivesse na lei dos judeus com fluxo de sangue, ou menstruada, ou naqueles dias, ela não podia chegar no meio das outras pessoas. Ela tinha que ficar 7 dias para lá. Uma pessoa que estava com hemorragia o tempo todo, ela não podia chegar perto de ninguém, era a lei de Moisés. Por isso que ela estava de longe. Ela falou assim: como é que eu vou fazer agora? Ela não podia tocar em outra pessoa. Ela falou assim: eu vou tocar então, pelo menos nas vestes dele, quem sabe eu não recebo a minha bênção. E ela sai arrastando no meio da multidão. Tem muita gente, escutei isso, gravei no meu coração. Tem muita gente que ela, às vezes, fica evitando de chegar perto de Jesus, porque ela acha que o pecado dela, que a imundícia que ela carrega, vai contaminar o que é sagrado, vai contaminar a Jesus, ou vai contaminar a igreja. Já viu a pessoa que fala assim: o dia que eu parar de beber, eu viro crente. O dia que eu parar de fumar, eu viro crente. O dia que eu deixar de ser mulherengo, ou de ser outras coisas, eu viro crente. Porque na cabeça dessa pessoa, a vida que ela leva não permite que ela esteja num ambiente sagrado, que ela esteja diante de Deus, que ela carregue uma Bíblia, e ela mesma se condena. Ela acha que o pecado dela pode contaminar a santidade de Jesus, mas Jesus está dizendo nessa noite que a santidade dele é que purifica quem toca nele. Aquele que vem, toca nele, sai de lá limpo do seu pecado. E quando ela toca em Jesus pela fé, ela não perde aquela oportunidade. Jesus fala: eu senti que de mim saiu poder. Quem foi que me tocou? E ela foi e declarou para ele toda a verdade, dizendo: eu tinha medo de tocar em ti, com medo de contaminar, porque uma pessoa impura não pode tocar em outra, na lei de Moisés. Mas eu toquei no seu vestido e acabou que quem foi purificada fui eu. Eu recebi a minha vitória na mesma, 12 anos de sofrimento. Mas ela foi esperta. Ela não perdeu a oportunidade. Hoje nós temos uma oportunidade. Tem uma igreja aqui, ó. Eu tenho uma oportunidade
melhor do que todo mundo, porque eu tenho uma igreja dentro da minha própria casa. Deus me deu a graça, a visão, a direção de ter um lugar que invoca o nome do Senhor dentro da minha própria casa. Imagina que bênção que é isso. Aí agora Deus planta um trabalho evangelístico nesse lugar. Será quantas pessoas que vão entender que isso é uma oportunidade? Que isso é uma porta da graça sendo aberta, não que a igreja, as paredes tenha algum efeito, algum poder, não é isso, mas esse lugar é preparado para que as pessoas venham ouvir a palavra de Deus, ouvir a pregação do Evangelho, e através da pregação do Evangelho, sentadas aí, porque a palavra é como água, que vai limpando a pessoa. Jesus falou para Pedro: vós estáis limpos pela palavra que eu estou pregando para vocês. Então a pessoa vai ouvindo, vai entendendo, vai colocando em prática, e a vida dela vai mudando. Não obstante, daqui a pouco ela está totalmente diferente de quando ela chegou na igreja. Mas por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade, ela viu a porta aberta e ela entrou. Ela não passou direto. Mas tem pessoa que entra para a porta do bar, mas não entra na porta da igreja. Entra para a porta da boate, mas não entra na porta da igreja. Tem pessoas que se envolvem com tudo, mas não quer se envolver com Deus. E depois quer ir para o céu. Quando fala de salvação, quer bater no peito e dizer que é salvo. Salvo é para o céu da boca da onça. Porque para o céu de Deus só vai quem assumiu compromisso verdadeiro com Deus aqui nessa terra. A oportunidade está aí. A porta da graça está aberta. A gente tem que passar por ela. Esse homem chegou lá, atrasado. Mas chegou. Não importa, o que eu digo? Tem pessoas que às vezes vai encontrar com Jesus já com 80 anos de idade. Eu conheço pessoas, já ganhei almas para Cristo com 90 anos, já batizei pessoas com 95 anos. Aceitou a Jesus nessa hora e teve a oportunidade de ainda partir tendo conhecido a pregação do Evangelho. Tem outros que já nascem e já morrem sem nem nunca ver ninguém. Tem outros que morrem com pouca idade, 5, 6, não conseguem viver nada. E às vezes tem pessoas que passou pela vida, teve tantas oportunidades, mas não aproveitou. Esse homem chegou atrasado, mas ele ainda aproveitou para sair dali com a sua vida mudada. Tem muita gente que chega com a sua vida, já viveu muito lá fora, e ele fala assim: por que eu não aceitei Jesus antes, enquanto ainda estava novo, enquanto ainda tinha perna para andar, enquanto eu tinha força nos braços, enquanto eu não tinha tantos problemas de saúde? Mas graças a Deus que você ainda aceitou antes de partir. E aquele que parte e não teve tempo de aceitar, ou teve, mas não respeitou essa oportunidade, não aproveitou essa oportunidade. Jesus está lá pregando. Era uma grande oportunidade de ouvir e de estar perto dele, de ouvir as palavras dele. Mas quando ele vê assim: poxa, agora como é que eu entro lá? Como é que eu vou escutar? Não tinha microfone para ele ouvir de onde ele estava. Aquela multidão de gente cercando aquela casa. Mas agora ele estava ali. Às vezes, veja, entenda uma coisa comigo, ele vem trazido por pessoas, ou possa ser os seus amigos, ou possa ser a sua família, pessoas que o trouxeram até ali. Quando aquelas pessoas veem que não conseguem entrar com ele na casa, e ele paralítico, deitado numa cama, não podia fazer nada, sem as suas pernas. Mas aquelas pessoas falaram assim: não, a vitória dele é a minha também. Eu estou andando, eu estou aqui, nós estamos todos bons, 4 pessoas carregando a cama e o paralítico em cima. Ele precisa da bênção de Jesus. E aquele homem, ele estava ali para receber a bênção de Deus, mas sozinho ele não conseguia. Porque como é que ele ia subir em cima de um telhado dessa altura sendo paralítico? Isso me mostra que nós precisamos uns dos outros. Que muitas vezes, para recebermos a bênção de Deus, precisamos da ajuda de alguém.
Não pensa você que sozinho você consegue, que sozinho você vence. Você não vai conseguir. Tem pessoas que estão te oferecendo ajuda para que você se chegue próximo de Jesus de uma maneira ou de outra. Mas tem pessoas que não querem receber essa ajuda. Tem pessoas que elas são orgulhosas, prepotentes. Aquele homem, ele não era um coitado, ele tinha amigos, ele tinha parentes, ele tinha família que se importava com a situação dele, que sabia o endereço da sua cura, que sabia aonde é que ele seria abençoado, e levou ele exatamente lá, porque sozinho ele não podia chegar. E essa família está dizendo: o endereço da cura é aqui, ó. O endereço da salvação é aqui, ó. O endereço da salvação é aqui. Está querendo ajudar. A fé não era somente desse homem. Ele precisou confiar em quem estava guiando ele, e aqueles homens precisou se dispor de um esforço físico. Talvez, como é que a pessoa chega na casa dos outros, arranca as telhas e desce o paralítico pelo telhado até diante de Jesus, porque eles não conseguiam entrar pela porta. Isso é ousadia. Pessoa ousada, pessoa que não tem medo. Ela não está se importando com o que possa acontecer. Por que você quebrou minhas telhas? Quem te mandou subir em cima do meu telhado? Ele não estava importando, ele queria ajudar alguém. Ele sabia que para esse homem sair dali transformado, ele precisava de Jesus. Ele precisava de estar diante de Jesus, de ouvir a palavra de Jesus. Tem pessoas que chegam perto de Jesus, porque quem estava ali perto da porta da casa não estava longe de Jesus. Mas quando ele começa a ver as primeiras dificuldades para estar diante de Jesus, ele volta para trás. Mas não tem jeito de entrar, tem muita gente, como é que a gente passa no meio dessa multidão? Ninguém vai dar lugar para nós. Quem já está lá perto não vai querer ceder o lugar para nós. Mas eles não voltaram e falaram assim: não, vamos arrumar um jeito. Está difícil, mas eu vou tentar me aproximar de Jesus assim mesmo. Está difícil, mas eu vou chegar lá perto dele assim mesmo. Está difícil, mas eu não desisto. Tem pessoa que ela chega na igreja viciada, na primeira dificuldade ela sai fora da igreja. Outros por causa do sexo, outros por causa da idolatria, outros por causa das companhias, das amizades. Quando começa a dificultar, rapidinho eles desistem. Mas não foi isso que esse homem fez. Então, para terminar essa palavra, Jesus, ele olha para aquele homem e fala assim: mas que fé maravilhosa que vocês têm, hein? Vocês fizeram esse esforço todo para chegar aqui diante de mim? E aí Jesus olhou para aquele homem que estava em cima da cama e falou assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Aquele homem foi ali buscar uma cura, mas Jesus viu que ele precisava de mais do que uma cura. Deus sabe o que é bom para mim, Deus sabe o que é bom para você. Às vezes o que você está buscando não é o que Deus quer para você. Aquele homem chega ali dizendo: me cura, Senhor. E Jesus fala assim: não, perdoados estão os teus pecados. O que você precisa é de perdão. O que você precisa é de arrependimento. O que você precisa é que esse fardo pesado que está nas suas costas, da escravidão, do pecado, seja arrancado de você agora. O que te mantém nessa situação parado, moribundo, sem força para fazer nada, e dependente dos outros, que era a situação desse homem, é o seu pecado. Tira esse pecado e a sua vida vai mudar. Eu tiro de você esse peso e você levanta dessa cama. Eu tiro essa maldição e as suas pernas serão soltas e você poderá caminhar com as suas próprias pernas e não vai depender mais de ninguém. E era isto que Jesus estava oferecendo para aquele homem.
Ele chegou ali querendo um milagre de mão beijada. E Jesus falou assim: não, vou te dar, eu preciso primeiro resolver o problema do seu pecado. E eu te perdoo agora. As pessoas, mas como é que pode? Um ser humano perdoando o pecado do outro? Eles não entendiam que Jesus era Deus. E Jesus fala assim: agora que eu já te perdoei, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra, disse ao homem: levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Seja livre desse mal. Você está livre. O homem levantou na mesma hora, pegou a sua cama cheio de alegria, diante de uma multidão vendo tudo aquilo. Agora, uma coisa que precisa ser observado aqui: Jesus falou: levanta-te, para que saibas que o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, tem poder para perdoar pecados na terra. Se sair fora da terra, acabou a chance, meu irmão. Se esperar morrer, acabou a chance. Porque o mundo dos mortos é fora dessa terra. Assim como o reino de Deus também é fora da terra. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Esse mundo é o mundo dos humanos. A Bíblia diz que do Senhor é os céus e a terra Ele deu aos filhos dos homens, ou seja, aos seres humanos. E a Bíblia diz que Jesus tem poder para perdoar pecados na terra. O seu corpo veio da terra e ele volta para a terra. Mas a sua alma não é da terra, a sua alma veio de outro mundo para cá. Quando essa alma desencarna e ela não recebeu o perdão de Deus enquanto ela estava na terra, não tem mais solução. Por isso que no inferno é o lugar que mais tem lamento, o lugar que mais tem gente arrependida de verdade é dentro do inferno. Porque agora ela sente o que o pecado é capaz de fazer com a pessoa. Então livra-se do seu pecado, receba o perdão de Deus, muda de vida enquanto há tempo, porque o tempo está passando e a gente não sabe se o amanhã a gente vai poder abrir os olhos. Muita gente está indo dormir hoje e vai morrer dormindo mesmo. E quando amanhecer o dia de amanhã, ela não vai acordar. Muita gente morre dormindo no mundo todo. Estava olhando isso na internet outro dia. Já pensou? A pessoa está sem doença nenhuma, vai dormir e não levanta mais, pensando que ela vai ter um outro dia, que vai ter um novo sol, uma nova estrela, vai brilhar no outro dia, e ela não teve essa oportunidade. Por isso que a Bíblia diz: meu irmão, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor na sua vida, no seu coração. Eu encerro essa palavra em nome de Jesus.